Oi pessoal, hoje a gente está começando um episódio especial, um collab entre 3 podcasts de nichos complementares, similares, né? Estou aqui com Rodrigo Dantas, Paulo Silveira do Like a Boss, Marcelo Toledo do Excepcionais e eu aqui do Talks by Léo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse mercado, né? De podcast, a experiência de cada um, os causos curiosos que já aconteceram nos bastidores, né? E vamos nessa, queria dar um oi aí, Rodrigo e Paulo. Quer começar aí, Paulão? Você. Pô, obrigado aí pelo convite, né? A gente tá aqui num baita estúdio, nós não estamos acostumados com esse tipo de estúdio aqui, viu, gente? Parabéns aqui, tô muito feliz aqui. Vamos ver se a gente consegue contar um pouco de como funciona, os bastidores. A gente recebe bastante pergunta. Como vocês produzem, que tipo de equipamento vocês fazem? Não tal, é né? assim, né? Não é, de longe, né? Mas vai ser legal. Obrigado pelo convite aí. E Marcelo, e aí? Você estava gravando agora há pouco também, né? Tava gravando um episódiozinho. Então vamos nessa. E acho que uma ideia legal, esse episódio no final ele pode virar um curso online, né? Pra gente vender, né? De como fazer podcast. Como é que é? Ou como não fazer podcast. O link tá aqui. O infoproduto, né? E aí Arrasta pra cima aí. Exato. Bom, vamos começar aqui com os nossos convidados aqui no estúdio da Pod Factory, né? Então, Rodrigo e Paulo, Like a Boss, acho que provavelmente o podcast mais representativo aí de negócios na área de tecnologia, inovação, startups. Conta um pouco aí como que começou, né? Que estão com mais de quase 90 episódios, mais ou menos. Começou agora a décima temporada. Décima temporada, estreando em vídeo, depois de 9 temporadas em áudio, né? Como que começou essa história aí do podcast? Qual foi o primeiro episódio? Quem foi o primeiro convidado? E como que surgiu? Vai lá, Paulo. Léo, é interessante porque eu já tinha um podcast de tecnologia, um que chama hipsters.tech, inclusive o Marcelo já participou. E nesse podcast eu via que já tinha bastante público, porque como eu trabalho com tecnologia, desenvolvimento de software, já tinha o público dessa comunidade. Então ele já nasceu com uma audiência forte, eu não precisei construir uma audiência, meio que já veio, né? Foi invertido. E em alguns episódios eu tocava no assunto de empreender, startup, venture capital, mas assim, bem por cima. E às vezes um ou outro episódio eu entrei mais profundo, trouxe CEO, normalmente CEO que era dev, que era de tecnologia e que foi trabalhar, né, foi empreender. E para alguns desses episódios eu estava começando, né, eu tinha conhecido o Dantas há não muito tempo, e como o Dantas conhecia mais que eu desse mecanismo, eu chamava ele para entrevistar a pessoa junto. Em vez de que eu chamar alguém da minha empresa que conhecia de dev, né? Mas aí começava a falar daquele monte de termo de funil, máquina de vendas e teste AB, sei lá, por mais que a pessoa sabe, mas não tem aquele conhecimento profundo. E o Rodrigo Dantas foi, durante muito tempo, quem me ensinou esse mercado, né? De startup mais profundo. E aí eu comecei a chamar o Dantas em alguns episódios, ele participou de uns 3 e eu falei, olha, eu acho que tem um espaço para a gente criar um podcast mais focado nessa área, para não ficar misturando a audiência, né? Vocês sabem como que é, né? Você começa a misturar a audiência, acho que um pouco a gente abre, não é? Até aqui eu considero um stretch que vocês estão fazendo, certo? Porque sim, vocês trazem... o Marcelo traz personalidades que varia, tem de empreendedor, tem de atleta, tem de não sei o quê. Você também, né, Léo? Mas aí, pra gente falar podcast de podcast, esse meta-podcast, você já faz um stretch. Então lá a gente tava fazendo um stretch. E aí eu pensei, será que a gente não cria um podcast só para empreendedores, empreendedoras? E dessa forma, meu objetivo naquela época, acho que até hoje, né, do Dantas também a gente faz mais contato com o CEO, mais contato com o fundador, fundadora, e dessa forma a gente aprende com essas pessoas. A maioria naquela época estava no estágio bem na nossa frente, hoje em dia a gente já entrevista gente que está no estágio à frente e estágio atrás das nossas empresas. E com isso a gente ganha aí muito conhecimento e às vezes até um lead B2B, fica aí a dica. Então, vocês falam muito disso, depois eu vou falar sobre isso, né? O que se acaba virando parte de um ecossistema de negócios e virou para vocês, de certa forma, né? Que até Lab Capital, né? O Lab é de Like a Boss, né? E depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Rodrigo, e como para você também foi similar, chegou com o Paulo, co-host lá do hipster.tech e virou um spin-off e vocês tocaram aí por quase 8 anos já? São 5 anos, né? Acho que o interessante é que quando a gente trazia o tema startups lá,
a galera dev não gostava muito. Falava, pô, cara, a gente quer... o negócio é Java, Python, né? E acho que tinha, não sei se você pode lembrar, mas tinha uma audiência até menor, né? Do que o hipster normal, né? Então não tinha um engajamento porque o público era outro. Acho que a gente acertou no piloto, chamar o Davi Vélez, né? Acho que o piloto foi excepcional, assim, pra gente falar, putz, tem alguma coisa forte aí, né? O Paulo mandou um e-mail pro Davi Vélez e, tipo, foi... Na hora ele respondeu sim, né? Cara... Ele é muito responsivo, golaço, né? É impressionante. E foi coisa de minutos, eu não me lembro, né? Você lembra que você falou, não, vou mandar um e-mail pra ele agora e tal. Então, quando a gente gravou com o Davi e a gente saiu da entrevista, a gente sentiu que ia ter... Aquilo que ia dar certo. Tinha uma coisa boa. Primeiro porque, assim, era um conteúdo que o Davi não tinha falado com ninguém ainda. Né? Nesse formato não tinha esse tipo de conteúdo falando, puta, eu vou ser um banco, eu fui muito desacreditado, eu rodava os fundos, cara, você é doido, vai brigar com o Itaú. Então aquilo virou uma força para nós. Eu falei, cara, isso vai ter uma liga. Né? E quando a gente publicou, foi o que aconteceu. Então aquele primeiro episódio, em 2017, foi um piloto de fato. E aí, cara, do piloto, o Davi falou assim, cara, eu vou indicar outro para vocês entrevistarem. O Tomás do Doutor Consulta. Que na época ficava no mesmo prédio. Então já saiu o segundo. Verdade. E saiu o segundo. Então, cara, e isso a gente usa essa mecânica muito ainda, né? De entrevistar e o cara indicar o próximo e tal. Então, acho que foi um pouco assim, teve timing, né? Naquela época, 2017, né? Nem faz tanto tempo assim. Não tinha tantos podcasts de startups no Brasil. Tinha lá fora. O Masters of Scale, que foi a nossa inspiração, né? Do Reid Hoffman, o fundador do LinkedIn. Né? E a gente falou, puta, vamos fazer um Masters of Scale brasileiro, né? De trazer os fundadores e tal. Então, ele é muito focado em trazer um fundador, preferencialmente de tecnologia, ou de alguma startup que esteja nascendo, que tenha alguma promessa visível ali, ou um CEO de uma grande companhia. Né? Então, ele é bem focado nisso. E a gente foi descobrindo o modelo no meio do caminho. Hoje, a nossa audiência se mistura entre empreendedor, investidor, pessoas do mercado financeiro ouvem bastante, a Faria Lima ouve bastante o nosso podcast. Tem muita gente que trabalha nas empresas que ouvem, né? Então a gente acabou acertando um pouco o timing também, né? Por isso que timing é importante, cara. Com certeza, com certeza. E você, Marcelo, quantos episódios excepcionais? Começou em áudio também? E quanto aí? Eu tô fazendo assim não pra Bruna. Quanto, Bruna? 105? 104 cara, episódios. 104 já? Cara. Agora, eu quando eu decidi entrar no podcast, eu sabia que ia ser foda aí, e o passado da minha vida sempre foi... Eu sempre desisti fácil das coisas. Eu começava e falava, puta, tá difícil. Foda-se, vou fazer outra coisa que aquela grama tá mais verde. Mas quando eu entrei no podcast, eu falei, cara... foda-se, senão a gente não vai monetizar mais esse episódio. Desculpa, então... Como é que eu posso falar elegantemente? Coloca um pi depois, né? Eu falei, no podcast eu vou entrar no longo prazo, né? E, cara, assim, tanto que eu ia falar outro palavrão, mas não vou. Eu tô um pouco preocupado com números, assim, sabe? Eu não olho métrica, eu não escuto meu podcast, o meu prazer é vir aqui e gravar. Porque eu já fazia isso antes. O Paulo teve uma época que ia bastante lá no Nubank. Naquela época, por exemplo, cara, eu sempre tenho uns restaurantes favoritos. Eu ia num restaurante lá, que era o momento que eu encontrava as pessoas que eu queria conversar, sabe? Outro dia fui lá almoçar com o seu Dantas. No Salvatore. No Salvatore? Salvatore. Mas memória, a gente teve um que eu fui lá perto da Vila Mariana, perto da Vindi. Foi perto da Vindi. É o Ordinário. Você foi no Ordinário com a gente. Ordinário. Puta, cara, eu sempre tive essa rotina. E eu falei, pô, vamos gravar. E eu comecei a ter um networking que ao longo do tempo foi aumentando, sabe? O fato de eu ter entrado no H2, que é um grupo de empreendedores, me deu acesso, né, a muita gente, né? É tipo um mastermind, assim, reúne alguns líderes lá. E aí eu comecei a ter acesso a muita gente. O próprio Carlos, que eu tava aqui, Carlos Pessoa, que é sócio do GP Investimentos, conheci lá, e muitos outros, né? Então, esses 2 anos e meio, quase 3 anos que a gente está indo para o podcast, eu estabeleci algumas rotinas. Então, toda quarta-feira eu gravo podcast, que é religioso,
e dificilmente eu não gravo. Eu mantenho uma graveta de 8 episódios, eu que faço todo o agendamento, organização, e daqui pra frente quem cuida é a Bruna. Toda essa parte de gravação, de edição do episódio, não tem muita edição, a gente otimizou bem, mas quem cuida da publicação e etc. daqui pra frente é a Bruna. Cara, meu prazer é vir conversar. É isso que eu gosto de fazer, sabe? Eu me concentro nisso. E não faço mais pauta. Comecei fazendo pauta e eu comecei a perceber, eu falei, se eu continuar fazendo pauta, esse negócio vai começar a ficar chato. Porque eu não faço pauta pra ir almoçar com você ou trocar ideia com você. Então, eu vou seguir o que eu sempre segui. E eu vou manter essa curiosidade que eu sempre tive de tentar entender mais a fundo as coisas, sabe? E é isso que eu repito. Então, pra mim, cara, é um prazer. Às vezes eu, nem tô afim de gravar, mas eu venho aqui, cara, eu me reenergizo. Porque eu gosto de estar com as pessoas e aprender com elas, sabe? Quem foi o primeiro? Não tenho a menor ideia. Você? Não, eu fui o primeiro Quem em foi? vídeo. O Léo, eu sempre uso ele de cobaia. Eu sou cobaia do Marcelo. Em vídeo, Em áudio? Você não sabe quem foi? Não, até o final dessa gravação a Bruna descobre, ela passa Eu- a cola pra você. Eu sei quem foi minha primeira. Vocês escolhem 100% dos entrevistados, assim? Ou você recebe uma indicação e puta, essa eu gostei. Ó, deixa eu primeiro falar qual foi o meu... João Paulo Pacífico foi meu primeiro episódio. Alguém conhece o João? Não. Cara, o João é um empreendedor, ativista e tal, um cara pouco conhecido assim no mundo, mas ele é, cara, do mercado financeiro, um cara excepcional. Ele fala sobre felicidade, tem livro publicado, um cara bacana. Legal. Foi o primeiro. O meu primeiro dessa fase nova do Talks by Léo, que o nome também inventei na hora, não tinha pensado. Quando comecei a fazer aqui na Pod Factory, eu queria fazer um rebranding do nome do meu podcast. Até agora não fiz, mas foi com a Ana Júlia Guirello, que na época ela era head de streaming do Telecine, hoje ela é vice-presidente da HBO Max. Amiga, e aí foi Ela remoto. foi no Mandarina também, né? Ela era Foi. uma das contemporâneas Isso, Mandarina. Isso. E aí foi. E ela é uma amiga, mais de uma década e tal. E foi num formato remoto na pandemia. Foi dia 30 de junho de 2020. A gente fez numa live no Instagram. Falei, vamos bater um papo online. E foi numa live no Instagram que depois eu posso produzir extraindo o vídeo e o áudio para os outros canais, né? E aí deu certo. E eu vou ser sendo sincero, assim, eu não sabia se ia dar certo. Não era um projeto de virar um podcast. Eu vinha do Mandarina, mais de 100 episódios, e depois daquele hiato, eu tinha um pouco de síndrome do impostor, cara. Eu não sabia se voltasse a fazer conteúdo, se ia dar certo, por quê? Eu não sabia se o sucesso era aquele contexto específico de fazer com o Miguel, naquele timing, naquele momento, naquele formato, né? E aí pegou e eu segui. E tô Pô, no você é o 58. podcaster mais experiente aqui da mesa, cara. Porque o Man in the Arena era um Fenômeno, negócio fenomenal. Produção. Cara, né? a gente tinha grua. Eu lembro. Isso que eu ia de falar. câmera. Você lembra essa porra, Dantas? Lembro. Eu tinha grua lá, cara. Não, eu me assustei, cara. Eu me assustei. Quando eu fui gravar, eu falei, como Que assim, puta estrutura. Eu falei, cara, $50 mil a gravação aqui, cara. Então. Vocês investiram tempo e dinheiro ali, né, Léo? Foi bastante, foram mais de 100 episódios, 5 anos, 2010 a 2015. A gente começou, o primeiro episódio do Mandarina foi no fundo da casinha da primeira sede da Incuba, no Com o Brooklyn. Eric Santos. Não, eu e o Miguel sozinho. Vocês A dois? nossa inspiração era o Dignation, do Kevin Rose. Não lembra disso, Paulo? Não. E o This Week in Startups do Jason Calacanis, naquela época. 2000, a gente via isso em 2008, 2009, porque a gente tinha o GEMP, que era um mastermind de grupo de empreendedores, né, que você já foi lá palestrar, participou já de algumas reuniões, que eu junto com o Miguel, com outros empreendedores, 6, 7 pessoas, a gente juntou, se reunia uma vez por mês, muito parecido com o Young Presence Organization, Vistage, então a gente reunia uma sexta-feira por mês e passava o dia inteiro juntos com uma pauta, e levava palestrante também para reunião e tal. E daí eu e o Miguel, a gente era muito ávido por conteúdo digital, por podcast na época. E vendo o Kevin Rose do Dig, que é muito amigo do Tim Ferriss, inclusive, né? Eles tinham lá um formato já em vídeo, e o Jason também no YouTube. E a gente falou, vamos fazer para falar das notícias de tecnologia e inovação da semana. Então a gente colocava o laptop na frente, olhava as notícias e ficava falando numa câmerazinha simples, 2010. O Jason faz isso ainda, eu lembro disso. Faz, né? Faz. É curto, 10 minutos, uma coisa assim, não é? Não, Tipo, ele tem uns episódios longos que Ah, é? às vezes ele fala de notícias com Ah, algum tá. co-host e às vezes com entrevistado. Ah, tá. Né? Ele é bem polêmico, ele né? apresentou Ele é bem um polêmico. recente É. que ele teve o Elon Musk entrando ao vivo. Não, ele tem Tava no muito evento, contato. Ele tem muito contato. Não, né? ele é forte. E aí, falando de Twitter, Ele é um e ele anjo. pergunta Você conhece tudo. esse cara?
puta anjo. É. Ele tem uns investimentos assim bizarros. Ele assim. é daquela geração anos 2000, É, né? Começo dos anos 2000 principalmente. Daí foi evoluindo, depois a gente foi para outras sedes, a gente foi para um dos primeiros coworkings de São Paulo, que era ponto de contato da Fernanda Lunderman, a gente gravava lá que eu entrevistei várias pessoas, entrevistei Edson Rigonati. Não, vocês entrevistaram o Érico Rocha, Daniel Reis, o Juliano Primavera, que a gente falou hoje, da King Host, isso. Bel Pesce. Isso, foi antes do Flávio Augusto entrevistar, quando ela estourou. Sim. Os nomes fodões. E no final, a fase final, a gente gravava na Livraria Cultura, do Shopping Guatemi, na arena, com plateia, inclusive, com 5 câmeras, cara. Eu lembro. Hoje em dia, essa livraria cultura nem existe mais. Exato. Não existe mais? Exato. Puta, que pena, né? E nem na Pod Factory eu tenho essa estrutura de 5 câmeras e grua e tudo mais, cara. Então era... Eu me senti intimidado, cara, aquele dia. Eu falei, cara, como assim, cara? E, cara, e vinha a empresa querendo patrocinar. Eu lembro o Rony Meisler da Reserva, né? A gente entrevistou e tal. E ele falou, cara, a gente quer patrocinar vocês, só que tem que usar as roupas da Reserva, né? E eu, puta, cara, não sei. Puta, hoje eu falo, eu devia ter aceitado. Claro que deveria ter, eu não tô entendendo. Como assim? Nossa, e a gente deixou muito dinheiro na mesa. A gente fazia muito por isso, de querer chegar lá, gravar e ter conversas legais e aprender, né? Porque a tese, e acho que quase todo mundo né? Tem gente, acho que hoje talvez menos, mas tem gente que se a gente chamar pra tomar um café, talvez a gente não consiga, mas se chamar pra gravar um podcast, consegue. Sim, né? sim. E aí você faz a pergunta que você quer, e que você tá aprendendo, né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre grana, né? Porque eu já tinha perguntado pro Dantas sobre patrocínio. Eu botei patrocínio porque eu falei, esse negócio é caro, eu quero pelo menos zerar minha conta. O Léo tem uma cabeça aberta, também já teve patrocinador, etc. Como que volta pra vocês? Porque vocês usam muito as empresas de vocês, né, dentro do podcast. A gente recebe, né, Paulo? Pedido de patrocínio, né? Mas a gente decidiu que é mais fácil a gente aproveitar as nossas empresas, não é? Então a gente tira proveito assim. A gente expõe a Alura e a Vindi de tal forma, a gente tenta colocar de uma maneira suave às vezes, e para criar esse relacionamento. Então é mais fácil para a gente não monetizar com o patrocínio de uma empresa do que... a gente, né, ter que fazer isso, buscar atrás e alinhar a pauta, etc. Agora que a gente está com o Brasil Journal a partir dessa edição, eles fazem esse trabalho e isso enriquece o próprio episódio. Mas, no geral, é só centro de custo. A gente tem apoio, né? A gente teve apoio da Endeavor, do Startups, da Conta Simples, do... Quem mais, Paulo? Me ajuda aí, senão eu vou cometer uma gafe aqui, cara. Teve mais alguém. Mas o apoio que a gente faz é muito para pegar a comunidade em volta e falar, pô, você me ajuda também a trazer divulga a gente. Entrevistados também. Pô, quem que você acha? Que história que a gente precisa contar Ajudar aqui? a divulgar também, Ajudar nos divulgar, canais, né? né? Acho que é uma coisa que a gente fez bem, assim, com os apoiadores, né? E até tem uma história curiosa, antes de fazer o acordo com a Local Web, a Local Web chegou a fazer uma proposta formal pro Like a Boss, né? O Luiz, que era gerente de marketing. Teve esse. Essa foi uma proposta que balançou a gente, falou, caramba, não, peraí. Né? Proposta de investimento? Financeira. Não, proposta de... Um exit do Like a Boss antes das patrocínio. empresas. De patrocínio, né? E, obviamente, o Paulo também tem uma relação com a Local Web de longa data também, né? Então, a gente acaba recebendo, mas a gente fala, putz, se você quiser ajudar a gente de alguma forma com a comunidade, a gente, putz, seria legal, né? Mas acho que a gente faz pouco jabá ainda, a gente não, sabe, a gente faz muito orgânico ainda, né, Paulo? A gente não encaixou bem o jabá. Vamos encaixar melhor, sabe? Não tenho lá, você não mostra o dashboard da Vindi, os cursos da Alura no meio do Like a Boss, né? É muito nós dois. E é um business de vocês que leva a receita para os negócios de vocês, mas que não tem propriedade do business de vocês, né? Isso. Ninguém tem propriedade, eu acho. Ninguém parou para definir isso. Mas como a gente, quem banca é a Alura e a Vindi, a gente considera que tá aí, né? Mas é um negócio interessante, né? É um negócio de cauda longa, né? A gente recebe também umas... Pô, como é que eu começo um podcast? Na primeira vez que eu fui gravar com o Paulo, no episódio do Nubank lá, eu fiquei assustado, porque era uma mesinha pequena, uma mesa... É um aparelho desse tamanho, parece um celular grande e dois Zoom microfones. H6. O Zoom H6. Clássico. Inclusive no blog da Vindi tem lá como a gente faz o Like a Boss, né? E a gente mostra como é que a gente gravava, o tipo de equipamento. Eu fiquei assustado com aquilo, né? Mas você vê a produção, a captação, o tipo de conteúdo, as perguntas saíram, as respostas e a pós-produção, vira um negócio muito poderoso, né? E era assim. Muitos entrevistados perguntavam pra gente, pô, mas é isso aqui mesmo? É isso, né? É essa mesinha que A você gente traz. precisava de uma sala sem barulho.
A gente entrava nas empresas e falava, você tem uma sala sem barulho? É isso que a gente precisava, né? Então, assim, tem muita gente que pergunta pra gente cara, começa simples mesmo. Acho que esse é uma dica de ouro, assim, né? O Nelson, que é o cara de conteúdo da Empíricos, o Nelson Carneiro, ele fala, cara, começa. Você vai começar? Começa e vai melhorando, cara, vai colocando um improvement episódio após episódio, porque tem uma hora que você vai acertar o formato e aí, cara, você investe em equipamento, em time. Muito do segredo de vocês está na pós, né? Porque a qualidade da pós-produção de vocês é muito boa, né? Veio desde o começo esse formato, porque eu não lembro dos primeiros. Veio porque eu tava até pensando isso, sabe, Léo? Você, com o Man in the Arena, eu fico pensando, você é exemplo clássico do empreendedor que acertou o mecanismo, mas errou o timing, porque nasceu muito antes da época Sim. de podcasts e do assunto empreendedorismo virar esse frisson absurdo até, né? Então, sabe, eu acho que se você tivesse feito 5 anos depois, Sim, sem dúvida. 10 vezes, não é? Sem dúvida. Então, a gente, diferente de você, eu comecei um podcast em 2015, que estava um pouquinho antes E eu comecei em 2015 dentro do podcast do Jovem Nerd, que ainda é um dos maiores podcasts. Na época era o maior de... Em áudio acho que é o maior, né, cara? Em áudio acho que é o maior. Hoje em dia talvez se você somar todos da CBN, ou se você pegar algum... Sabe, é difícil de comparar, acho que hoje em dia. Mas que seja, se não é o maior, é o segundo maior. Então eu comecei lá e quando a gente foi criar o nosso técnico, eu falei, eu quero o mesmo editor do Jovem Nerd. Então a gente pegou a Radiofobia, o Léo, o Thiago... Então a gente já pegou com o pessoal que começou nos primórdios da podosfera, que conhece a dinâmica, que conhecia já certos erros, que me dava bronca das coisas que eu fazia. Então a gente pegou dali. Então acho que a gente já acertou. E até hoje, quem produz os nossos podcasts, que são vários hoje em dia, é a Radiofobia. Fica aí a propaganda deles também, além da Podfactory. Quantos são, Paulo? Vocês fazem Like a Boss, hipster.tech... A gente tem um que chama Devs Sem Fronteiras, que é entrevistando as pessoas que trabalham fora com tecnologia. A gente tem o Layers Tech, que é um de design. E a gente, em primeira mão, a gente vai lançar um que é o Bolha Dev, que é uma de leitura de notícias diárias de tecnologia, para pegar 10 minutinhos ali e ler o que aconteceu naquele dia, lá do metaverso, ou o que o Elon Musk falou rápido, né? de besteira naquela semana. Tipo o que o Felipe Deschamps faz na newsletter dele, né? Vai ser, inclusive, em parceria. A gente vai pegar o conteúdo do Felipe Deschamps em parceria. Demais. E vai ser em vídeo ou só em áudio? Só em áudio. Porque agora vocês estão com estúdio. Nessa temporada vocês começaram, né, em vídeo também. Aliás, parabéns. Assim, eu vi lá a estreia, né, os 2 episódios com a Mariana Dias da Gup, com o Alexandre Remor da Medway, né? E como que foi essa decisão de começar a fazer em vídeo, assim? A gente se provocou bastante em fazer eventos presenciais com o Like a Boss, né? A gente começou a formar uma comunidade em volta, a gente tinha a força dos founders que a gente entrevistava também, né? E aí, em 2019, a gente falou, vamos fazer um evento presencial? A gente até chegou a quase fechar um contrato de lugar para 1.000 pessoas e aí veio a pandemia. Caramba, que animal. A gente ia fazer... Pra fazer uma gravação? Ia se chamar Like a Boss Arena. Ia ser um evento. Uau. Num dessas arenas de game, de live, de você disputar League of Legends no telão. Que legal. A gente ia fazer algum formato de batalha entre C-Level, e a gente ia coisa entrevistar assim. E a gente entrevistar online, ao vivo, 3 founders, né? Ou 2 founders, né? E aí veio a pandemia e a gente ficou com aquilo na cabeça, assim, né? De fazer em vídeo. Aí o Paulo falou, putz, vamos fazer em vídeo, Dantas. Acho que tá na hora agora, né? Acho que passou, tem 9 temporadas e tal. E a gente decidiu fazer e a gente fez, assim, com bastante cuidado, assim, sabe? Porque quando você montava lá a mesa, o microfone no Nubank, né? Nas empresas que a gente visitava, era uma outra dinâmica. E agora você recebeu o convidado, né? Você sabe muito bem isso aqui. Não é só sentar e gravar. O convidado chega, e aí o cara às vezes tá nervoso, ligou a câmera, a dinâmica é diferente. Deu o clique da câmera e falou, né? Então... Tem gente mas acho que foi um aprendizado porque a gente gravou numa tacada só, né? Em vídeo, ele tem um componente que eu acho que o nome seria tipo hospitalidade, sabe? É como se tivesse um checklist de como você recebe, como você acalma, né? Os 15 minutinhos antes de começar a gravar, se soltando. Acho que tem tudo isso. Eu uso um truque
que eu digo que tem dois fatores, né? O meu não é ao vivo, então se der alguma merda... Nenhum dos nossos é... Nenhum dos nossos, né? E aí eu falo pro convidado assim, cara, se der qualquer besteira, fica tranquilo que a gente corta. Pode falar ao vivo que eu corto e tal. Isso acalma. E eu nunca preciso, quase nunca preciso ter edição. É raro, assim. Idem. Mesma coisa. E falando nisso, né? Teve episódio que vocês tiveram que fazer muita edição por conta de certos conteúdos que tiveram que ser tirados, a pedido do convidado, ou por percepção de vocês, ou algum episódio que nunca lançou? Nunca lançou nenhum, né? Nenhum, a gente Não, sempre nenhum. lançou, mas os cortes às vezes a gente faz. Quando o entrevistado pega alguma coisa mais pesada, assim, algum posicionamento mais forte, a gente inclusive sugere pra ele na hora. Falou, ó, a gente vai cortar essa parte aqui, ok? Ok, né? Todos foram anunciados pra pessoa. Mas a gente não teve nenhum problema, né? Teve uma pessoa que falou alguma coisa do... No Brasil não existem preconceitos, as pessoas não têm preconceitos, verdade. que a gente falou, olha... Você vai tomar porrada. Eu acho que existem preconceitos, se você quiser falar que não existe, esse problema é seu, mas eu acho que é um problema grave que você vai ter. Só, não, Umas brigas que você não precisa, né? E tem também questões que a sua tá... Putz, tá numa... A gente consegue destravar ela no olho, que ela começa a contar um pouco da estratégia. E de números que ela não falaria Teve um na ou dois mídia. casos que a pessoa depois falou, olha, eu acho que é melhor não colocar Falei nenhum número. demais. Cara, tudo bem? Não, claro, então a gente tira e tal, né? Mas acho que a dificuldade que a gente teve maior é talvez destravar algumas pessoas do que segurar ela. Né? Algumas pessoas, às vezes, são muito tímidas mesmo. A gente tem aquela visão que o cara que sai numa capa de revista, ele tá pronto pra... Fez media training, sabe? Tá pronto pra fazer uma palestra. E não, na verdade, não é assim. Não é bem assim. E às vezes a gente pegou uns 2 ou 3 que era muito travado. A gente perguntava, tá, mas como é que foi a fundação? Ah, fundei em 2014 e tô aqui. O convidado sim ou não? E aí, cara, a gente tem que esmiuçar, né? Mas E aí foram raros, mas você colocou bem. Mas o Paulo... Ele responde o que foi perguntado, né? Isso, mas o Paulo tem uma... o Paulo tem uma dinâmica muito boa de dar esse próximo passo pro cara que parou. Se ele parou, o Paulo consegue tirar, assim, muito podcast, né? Pra desempacar isso. Mas teve acho que um ou dois, assim, que a gente falou, cara, o cara é muito preparado, um baita CEO, mas na hora de dar entrevista, a gente vai ter que ajudar ele, né? Aconteceu. Você tem isso também, Marcelo? Cara, eu tive muito pouco também. Eu acho que a maioria das pessoas fluíram muito, mas eu lembrei de um caso que teve que a gente levou uma pessoa no G4 para dar uma aula, um baita desses absurdos excepcionais, e a pessoa não saía do lugar. De ser chato, assim, foi chato e tal. Pra mim foi mais tranquilo a maioria dos convidados, sabe? Os convidados chegam aqui... Eu não sei, acho que você cria uma imersão com esse lance do fone. O fone é o segredo. Eu acho que meio que a pessoa acaba esquecendo um pouco o que tá aqui, sabe? Porque a pessoa sempre me pergunta, eu olho pra você, eu olho pra câmera. E eu, obviamente, sempre respondo, você olha pra mim, cara, a gente tá num bar. A gente tá num bar trocando ideia, foca como se a gente estivesse aqui. Aí chega uma hora ele esquece. E se quiser bar mesmo, tem um Jack Daniels aqui sempre. Mas será que não é talvez porque o cara, ele reconhece a semelhança? Porque você é empreendedor também. E aí o cara tá falando, ele pensa assim, não é um jornalista. Esse cara tá passando as mesmas coisas que ele entende o que Isso. Então, assim, não é uma entrevista de jornalismo, né? De tradicional, que vai ser uma pauta e tal, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? De o cara destravar, porque sem dúvida, ele tá no mesmo nível, às vezes, né? É mais empático, né? Isso, É mais empático, eu concordo. E eu sempre levo muito leve, assim, o papo, sabe? As conversas, como eu não faço pauta, então é uma conversa. Eu não fico pensando em qual pergunta eu vou fazer. Eu realmente presto atenção na pessoa, no que ela tá falando, e só depois, então, que eu vou dar continuidade, o que mais eu vou perguntar, sabe? Eu acho que isso deixa a conversa um pouco mais leve. Quando eu fazia pauta, eu colocava perguntas um pouco mais difíceis pro convidado. E já teve ponto que eu fiz pergunta que o convidado falou, cara, eu não sei a resposta pra isso. Te mando depois. Não, eu lembrei de algum caso que a gente... não é nem que a gente não goste, mas é sempre mais desafiador, é quando o entrevistado vem com assessoria de imprensa. Porque às vezes o entrevistado quer falar algumas coisas, a assessoria, não, velho. Ou então quando a assessoria, ela faz um negócio muito teatral. Trabalha muito em cima. Nós vamos cercar o quarteirão pra ele chegar aí. Então é melhor não vir, né? Então, cara, como assim, né? Por onde ele vai entrar? Então, às vezes, a gente até dá um toque pra assessoria. Cara, é uma entrevista tranquila, então a gente pode cortar algumas coisas, mas às vezes nem o entrevistado tá brifado do que é o Like a Boss. Vai falar, aí complicou, né? Então,
ele tem um pouco de dificuldade. A gente prefere chegar na sala e gravar só com o empreendedor, com o CEO, né? Acho que tem uma muito boa de como que a assessoria tratou foi o Dominique da Amaro. Cara, foi excepcional. Porque ela falou assim, o Dominique tá pronto, pode perguntar o que quiser, ele vai responder tudo. E assim, a gente se impressionou com ele. Ele é bem bom. É, muito bom. O cara falou sobre dados, sabe? Então, tem esse desafio da assessoria querer entrar um pouco e blindar um pouco as coisas que a gente quer exprimir dele, né? Eu acho que não é só isso. A assessoria, e a gente recebe bastante, são ótimos. Vem gente assim incrível. Só que o caso do Dominique era diferente. Veio a assessoria, mas o Dominique meio que já conhecia a gente, meio que já conhecia o podcast. Aí as coisas encaixam. Agora, quando vem uma outra pessoa incrível, super famosa, mas ela tá lá porque a assessoria mandou... A pessoa já não tá tão de livre, espontânea vontade, né? Tá como uma obrigação de PR. Porque o CMO falou que é a assessoria que falou que não sei quem, então hoje é o dia, se combinou, tem que ir. Não, teve um problemático. Ele falou assim, a gente termina em 40 minutos. Antes de começar a entrevista, a gente termina em 40 minutos. Aí a gente falou assim... Aí já bruxou. Nosso tempo também tá... Cara, eu e o Paulo também somos empreendedores e o tempo também é pesado pra nós, E às vezes, né? quando não é do relacionamento ou de um círculo mais próximo, o cara chega e nem sabe quem vocês são. Não. Não tem problema não saber. Mas, pô, trata com respeito igual. Como foi esse caso aí? Curioso isso. Teve Aconteceu isso. comigo uma vez, cara. Isso é... Porque limita demais pra gente, né? E assim... E às Mas vezes não quer vir, não vem. Não o tem cara problema nenhum, mas... Ou vem ou não vem, né? Teve no meio do muro. Teve outro. Vem não querendo vir, né? Teve outro que a gente gravou na Vind. Foi bem legal esse episódio, mas ele chegou travado. Porque ele não conhecia o podcast. E ele falou assim, putz, o que a gente vai falar aqui, né? Foi nesse nível. Só que a gente começou a conversar com ele. E ele entendeu. E ele foi, putz, espera aí. Verdade. Esses caras conhecem do meu business. Olha a sinergia dos caras, Léo. Os caras não falam o nome e já entendem. Esse aí. E aí ele foi um puta podcast. Lembra disso? Porque acho que tem muita gente que vem na assessoria e tá esperando que num podcast, que não tá envolvido com o podcast, acha que no podcast são pessoas jornalistas de jornalismo genérico. E aí fala, peraí, essa pessoa tá fazendo uma pergunta de tecnologia, tô achando que ela entende um pouquinho de tecnologia. Aí a pessoa anima. Fala, não, essa pergunta faz sentido. Aí vem outra, aí elas... Eu abriu. Uau, ainda bem que você tá me fazendo essa pergunta. Eu já senti isso, acho que o Marcelo também, assim, do tipo, né? A conversa vai andando e você vai fazendo umas perguntas e você vai vendo a pessoa mudando. Isso. Né? Esse Você vai vendo caso a pessoa ficando surpresa e a pessoa vai animando, né? Você sente no semblante até e no tom de voz da pessoa mudando ao longo da conversa. Isso, não é? sim. Aconteceu com você também já? Eu tive um lance de... No começo, eu não escolhia as melhores pessoas baseado nos followers e seguidores. Cara, eu chamava quem eu queria chamar. Sabe? Que eu ia ter prazer de conversar. Eu pensei Isso que, desculpa te cortar, eu pensei que você falou, eu não chamava as melhores pessoas pra conversar porque eu fui cobaia em todas, né? Então, assim... Eu não otimizava, porque tem gente que otimiza por número, né? Meu, tem gente que você vai hoje assim, o cara... Deixa eu ver quantos seguidores ele tem. Puta, nem vou perder meu tempo, então nem falo. Eu conversava com quem eu queria bater papo. Isso no começo facilita, porque você já tem uma certa intimidade com a pessoa, né? Pô, você já conhece de outros carnavais, você tá batendo um papo com a pessoa e tal. Eu comecei a trazer pessoas que eu não conhecia depois de um certo tempo. E foi tranquilo, né? Eu acho que a Bruna às vezes nem percebia quem era a pessoa que eu conhecia e quem eu não conhecia. Agora, um detalhe é uma assessoria te indicar uma pessoa que você não conhecia, que você nunca tinha visto e que você nem sabe como é que é essa dinâmica de conversa. Uma das coisas que eu sempre pergunto, eu falo assim, tem algum vídeo da pessoa? Só pra eu entender como é que ela conversa, se ela fala bem ou não, porque você tá vendo um podcast, minimamente eu espero que a pessoa consiga conversar, né? Então, eu agora tenho alguns episódios agendados de pessoas que eu tô com um pouco de medo, porque vieram nesse formato. Eu não sei se vai render, se não vai render, eu não conheço tanto a pessoa. Por enquanto, eu tô saindo bem sucedido. Mas eu confesso que eu tô com um medinho um pouco do que vocês falaram. Mas vocês já se arrependeram de trazer alguém e falar, puta, não foi legal? Eu já. Tá no ar? Tá no ar. Tá no ar. Acho que a gente não, né, Paulo? Não teve nenhum arrependimento, né? Não, talvez um que a gente fala, esse não ficou tão legal, mas assim... não rendeu, mas não arrependeu, né? E realmente não teve, sem contar um que era um pouco mais travado, é difícil, esse seu medo, Marcelo, de que assim, será que a pessoa vai ser travada e péssima em vídeo? Eu nunca vi acontecer um desastre, mas eu não sei se isso tem a ver com um pouco de... Como a gente entrevista pessoas que
trabalho, tem carreira há muito tempo, você precisa se comunicar minimamente. Talvez não seja, meu Deus, é uma pessoa que dicção, que oratória, incrível. Não isso. Mas você não fala, nossa, essa pessoa, hein, pelo amor de Deus, não sabe falar nem com... não sabe nem dar bom dia. Não, esse caso eu nunca peguei. Nem no meu podcast de dev, que tem essa fama de introspectiva, etc. É verdade. Raramente eu peguei alguma coisa que a pessoa... Às vezes já peguei pessoa que fala assim... Falou, ai, eu tô nervoso, eu posso fazer... Ai, me perdi. E ela nem tava perdida. Sabe quando você fala? Não, você continua Tá aí. ok, tá ok, né? Isso eu já peguei uma vez ou outra e é raro. Sabe? É raro a gente fica com esse medo de... A pessoa não vai saber se portar no microfone. Raríssimo. E isso, sendo bem sincero, assim, isso me incomoda pouco, pra falar a verdade. Assim. Eu lembrei agora de um convidado que ele parava a cada 5 minutos e pedia, vou falar de novo, que eu achei que não ficou tão bom, né? E tinha depois ficado deu ok, trabalho né? na edição. Puta, deu um puta trabalho na edição. Mas tudo bem. Mas a pessoa que eu me arrependi, assim, puta, eu arrependi não com tanta força, assim. É mais ligado com a questão da educação, sabe? Sim. Porque tem gente que exagera. Eu nunca tive muitos casos. Pô, de 105, teve uma pessoa que eu achei que deu uma exagerada, assim. Eu acho que o respeito é pra todo mundo, sabe? Teve convidado que a Bruna já chegou e falou assim, você percebeu que esse foi o único convidado que não sorriu? Falei, caraca, cara, não tinha prestado atenção. Esse tipo de coisa, assim, puta, eu percebo desde a forma quem cumprimenta a Bruna, quem não cumprimenta. Sim. Isso pra mim faz muita diferença. O podcast começa ali, na verdade. O podcast começa ali. No momento que a Bruna tá pedindo informação, tem como você mandar uma foto, tem como você mandar a bio, se tá respondendo, se não tá respondendo, se chega aqui, se dá bom dia pras pessoas. Isso pra mim faz muita diferença. É o que vai definir se vai voltar ou se não vai voltar. A gente faz um pouco... a gente faz um pouco desse... Pega um pouco de referência. Quando a gente não conhece o CEO, até a gente tem indicações de empresas bem legais, mas a gente sabe que o clima da empresa lá tá ruim, o CEO não é legal com as pessoas, a gente prefere não trazer. Olhar um pouco a história, assim, do empreendedor também, né? Porque senão depois a gente vira saco de pancada. Pô, vocês trouxeram o cara aqui, olha como é que tá Isso aqui aparece, na empresa. Isso parece. Pô, como é que vocês trouxeram A gente esse... não sabia. O clima é tóxico na empresa. Mas... Não dá pra saber tudo, né? Não vai no Glassdoor ficar pesquisando Não tudo, dá, né? não dá. Como que vocês... como é que é esse processo de escolha, né? De cada... Porque... Tem duas coisas. Uma é como vocês selecionam, baseado em que é porque você quer falar de um mercado ou porque você quer falar muito com a pessoa específica e vocês blocam tudo porque vocês gravam a temporada de uma tacada só, né? Como que é pra vocês? A gente vai no decorrer do tempo anotando pessoas que a gente fala, não sei o que, essa startup aqui, essa pessoa, que legal, saiu lá no Brasil Journal, saiu no Startups com BR, vamos um dia, aí a gente vai anotando. Parece que a história é legal, né? Parece que a história é legal, essa pessoa é legal. Muitos aparecem pelo ramo, sim, aparece, tá? Poxa, seria legal a gente trazer um marketplace B2B de alguma coisa, hein? Ou, essa pessoa que a gente fez investimento anjo, quem sabe daqui a 2 anos, quando tiver já um tamanho, a gente chama. Então a gente vai anotando todos esses. Quando chega perto de gravar a temporada, a gente bate nos 20, a gente tem uns 20 nomes. E aí mata uns 12 para ficar uns 10, né? Porque tem gente que não vai poder na data e etc. Hoje a gente está bem aberto. Antes a gente queria trazer pessoas mais tecnologia e maiores. Empresas... A gente tinha a tendência de pegar maiores. Hoje a gente acha que é bem legal pegar de diversos momentos, né? Desde que tem 15 pessoas, né? Que são promessas, né? E porque a gente regravou com a Gup e... Já tô dando spoiler. O ID Wall, que a gente tinha gravado, sei lá, 4, 5 anos atrás, que eles tinham 30 e 70 pessoas. E hoje são empresas com 400 e 600 e que já fizeram aquisições ou alguma coisa assim, né? Mas acho que é legal falar, acho que a gente nunca falou isso, né? A gente privilegia quem a gente investe também. Né? Isso é uma coisa que não tem como não fazer, né? E sem legal... contar que a pessoa tá... Você falar, ela vem na hora, entendeu? Porque ela... E a gente, recentemente, assim, tem uns 2, 3 anos, a gente começa a olhar, a gente recebe o report das investidas e a gente fala, putz, atingiu 400 mil de receita recorrente. Putz, já dá pra trazer pro Like a Boss. Já não passa vergonha. Sensacional. Não, isso é legal porque você mostra um pouco também do give back, né? Enfim... Não, mas eu tenho um threshold, assim, pessoal, né? Que não é nem por causa do Like a Boss. Eu falo assim, se a empresa faturou 1 milhão no ano, já é empresa, já é... não, sim. Essa pessoa já dorme com muitas preocupações à noite, já dorme bem preocupada. E tem uma questão também do cara que consegue tirar do produto do zero e lançar um produto e fazer receita e crescer time sem muito capital. Porque às vezes o cara fala, pô, tem que ter investimento. Não. Cara, se o cara conseguiu lançar um negócio que é duro pra caramba, né? Vocês conhecem bem.
com receita. Puta, montou um time, tem tecnologia, putz, esse cara a gente tem que trazer. A gente trouxe algumas empresas assim antes de ter investido. A Gup foi assim. Ah, é? Não tinha o investimento do Paulo lá ainda, entendeu? Então, puta, é assim... E assim, cada vez que a gente cresce o podcast, é mais difícil achar essas pessoas. Né? Tá mais difícil agora. Pegar esse tipo de case no início, são raros, né? Então, mas tem um desafio de seleção também com relação à diversidade. A gente sofre muito com isso, porque são poucas fundadoras mulheres, quase não existe fundador preto, né, negro no Brasil. Né? A gente tem talvez 2 ou 3 que a gente mapeou que tem um perfil do Like a Boss, assim, e a gente é cobrado por isso, né, Paulão? É cobrado com razão. E a gente tá tentando, né, achar, então é um desafio também. Isso é bem desafiador, né, Léo? Você sempre fala que essa parte de agendar é um desafio, né, assim... Então, essa é uma... Porque assim, o meu podcast atual é muito autoral, né? Então eu faço quase tudo. Então eu vejo com quem eu quero falar, entro em contato, agendo, faço follow-up, Aliás, faço tudo. Você é um dos melhores entrevistadores que eu conheço, Léo. Eu faço tudo. Merda, eu estudo... Então, ele é um cientista, cara. Ao contrário de você, eu faço pauta. Tem uma pautinha aqui. Mas eu não deixo a pauta engessar, porque eu não sigo a pauta. A pauta me serve para saber que tópicos eu acho que é legal tocar. E aí a coisa vai andando. Às vezes eu falo, às vezes não falo, emendo uma coisa na outra e por aí vai, né? Então acho que é bem dinâmico, né? Mas quando você tem um problema, e quando você tem um problema pessoal, como é que você faz o podcast? Sim, o problema é, puta, aconteceu você recebeu notícia agora de um... aconteceu essa semana. Aí, Eu gravei segunda-feira à noite e à tarde eu tive um problema relativamente... que tomou um pouco dos meus neurônios na empresa, na Incuba, e vim gravar, né? Então você tem que ter conseguir desligar uma chavinha e ligar outra, né? E já aconteceu comigo de ter dia que eu não tô na melhor tô mais esgotado mentalmente e às vezes não vim na memória um nome que eu quero puxar. Não sei se já aconteceu com você também ou com vocês, assim. Você quer puxar alguma coisa e não vem. Só que no meu caso, e no do Marcelo também, eu acho, é um podcast individual, né? Então não tem um co-host que possa me cobrir. Né? Se eu não tô num dia melhor, o co-host ajuda a puxar, que é o caso de vocês, de certa forma, né? Isso eu sinto pra caramba, cara. Tem dias que você tá super sharp, afiado, as coisas vêm na mente. Você entra num flow. Você entra num flow muito bom. Outras você sente que tá um pouquinho mais travado. Você começa a ser muito crítico de você, né? Porque é você o convidado. Obviamente que é o momento do convidado dele de falar, mas em alguns momentos você se policia demais, né? Puta, cara, quero fazer perguntas mais curtas, eu quero que o bate-bola seja mais frequente, vícios de linguagens, eu tenho vários, cara. Eu lembro um corte que a Bruna fez, corte pequeno, devia ter 1 minuto e meio. Eu juro por Deus, foi uma metralhadora de cara. Cara. Falei, Bruna, pelo amor de Deus, você tem que me avisar quando eu estiver falando mal. Ela Marcelo, quando você se empolga. Mas essas coisas só a gente percebe. Os nossos vícios, assim, às vezes a audiência nem tá... Não, teve um que reclamou, não reclamou, Bru? Teve uma pessoa que fez um comentário lá e falou, às vezes você exagera no cara, né? Alguma coisa assim. Aí eu fico me policiando. Então, esse é o desafio, que a gente não foi formado para ser um entrevistador, né? Por isso que tem que ser mais papo do que entrevista. Acho que funciona melhor, né? É verdade. Vocês estudam o convidado? Normalmente a gente conhece a história, né? E hoje em dia a gente tem tentado fazer um mecanismo... Eu gostaria até de fechar mais. De fazer um programa. Então que tivesse... Não engessado, como você falou, mas que tem partes da pauta que tem uma temática. Então vamos imaginar se fosse todo mundo startup e tecnologia. Como foi seu MVP? Qual foi seu primeiro investimento? Quem foi seu primeiro cliente? Blocos que... Aí, o meu MVP... Aí às vezes o MVP gira bastante. Não teve MVP. A gente fez não sei o que. Às vezes dura, às vezes não dura. Então, eu gostaria que tivesse uma carinha de programinha de TV, sabe? Não tão Rede Globo assim, né? Como era antigamente. Um pouco mais aberto, mas que desse... para as pessoas saberem o que esperar. E dessa forma fica fácil de você estudar a pessoa e
E até depois para compilar, né, dados similares, né, criar Exato, outros comparar. conteúdos, Sim, né? sim. Aí é umas puta cabeça de engenheiro, né, Paulo? E todo mundo aqui meio analítico gosta disso. Eu adoro isso, que você fala, meu, formatinho, que bacana. Nos 10 minutos eu vou olhar, já vai ser só sobre MVP. Sim. No 15 minutos vai ser sobre isso. Pô, Não sensacional. vai rolar, mas você Não vai entendeu. rolar. Pô, a ideia é sensacional. Mira nisso e vê o que acontece. E vê o que sai. É porque normalmente o entrevistado solta algumas coisas no meio, que são Isso. muito valiosas, É. né? Mas é engraçado que no Like a Boss eu vejo assim, o Paulo, ele toca mais a cadência. E o E eu Dantas, quebro, né? Pode falar. Eu desestruturo, né? Não é desestruturo, mas complementa, cara. É bem curioso a dinâmica de vocês. Sim. Né? E sobre essa questão da composição de convidado e de diversidade, né? No meu caso, né? Eu falo 80% em média assim, com pessoas do meio de tecnologia, inovação, startups, né? E esse ecossistema todo. E 20% de outros temas que eu gosto e que eu quero falar, né? Como é muito autoral, então eu gosto, sei lá, de alta performance, esporte, autoconhecimento, conteúdo e tudo mais, né? E eu faço, sim, um balanço. Eu procuro balancear perfis, né, complementares. Então, homem, mulher, até tamanho de audiências, eu olho um pouco para isso. Nessa ciência da composição da pauta, assim, sabe? Você tá certíssimo. Até porque eu penso assim, apesar dele não ser um pilar de business para mim, né? Eu fico pensando, como é que eu vou fazer um crescimento de audiência? Como que eu vou ter com que canais que eu vou adquirir audiência, né? É o que muda o jogo, né? Os flows, né? Os podcasts, eles fazem isso, né? Eles trazem pessoas Demais. com muita audiência pra Mas ampliar não, deles. não né? é o meu objetivo ser mainstream. Sim. Como que eu posso ter relevância no nicho. Né? E aí acho que esse é um tema, né, de construção de audiência. Né? Para vocês foi totalmente orgânico, né? Foi. O caminho, né? Foi, mas também acho que a nossa audiência individual de Vind e Alura ajudou muito, né, Paulo? É. Newsletter, né? Sim. Redes sociais, né? Então, isso ajudou também a crescer a audiência, né? Mas eu tenho um caso curioso, que eu tava na Vind, né? Na época que a gente recebia ligação no telefone fixo mesmo, né? E uma pessoa me ligou, falou, Rodrigo, tem uma pessoa aqui de um grupo X querendo falar com você. E eu atendi, cara, mas é um grupo muito grande. Sim, é um grupo gigante. O fundador do grupo me ligou e falou, cara, sou ouvinte do Like a Boss, gosto muito de vocês, eu ouço todos, e eu queria o contato do Carlos da Matera. Você lembra disso? O Carlos da Matera foi um dos entrevistados, né? E, cara, assim, eu mandei pro Carlos e, assim, não acreditava que... Então, assim, a gente tem algumas curiosidades, né, de gente que ouve, né? Acho que o Fred da Magalu O Fred também, da né? Magalu uma vez falou pra uma pessoa falou, o Fred da Magalu falou que ouve todos os episódios. Eu falei assim, deve ser aquele negócio que o amigo falou, ele deve ter assistido um episódio, ouvido um episódio e falou pro cara pra elogiar, sabe? Eu ouço todos os seus episódios, mas, né? Só que aí depois, quando eu conheci ele ao vivo, ele falou assim, que nem o episódio da última semana, ele virou assim e falou assim pra gente, né? Que demais. E aí aquele negócio do número, que eu achei legal que o Marcelo colocou, ele falou assim, eu não fico olhando pra todas as métricas. Eu acho que em especial, como o Marcelo faz, talvez a gente deveria olhar um pouco mais. Essa audiência, especialmente nesse mecanismo C-level, mid-manager, pessoas que querem liderar empresas, é um nicho pequeno e restrito. Então, se sua audiência é pequena, mas atinge pessoas com profundidade, você está fazendo um trabalho para você, para a comunidade, de muita relevância. Você não está atrás do número do mainstream, porque Sim. nem é uma coisa para você, nem encaixa no mainstream, tá certo? Mas a gente consegue medir com as próprias empresas, né? Eu tenho, assim, pelo menos uma centena de casos que chegaram através do Like a Boss que viraram um cliente da Vind. Assim, não Canal tenho de lá, aquisição, né? não tenho Para lá no Vind. Salesforce mostrando, isso aqui veio do funil e tal, mas normalmente quando o vendedor tá lá no dia a dia, ele fala, cara, você acredita que esse cara ouviu um episódio do Like a Boss e depois ele... Então, assim, a gente tem bastante isso, né? Tem. Esse feeling é quase que diário, né? Quase que diário. Eu tenho uma história com o Fred Trajano que foi o seguinte, né? Eu entrevistei recentemente o Encher e a gente estava falando sobre o crescimento de live social commerce e aí, nesse episódio especificamente, eu fiz uma coisa diferente que eu falei, cara, traz alguns gráficos e tabelas que mostram como que é o comportamento do mercado chinês de influência, creator e vendendo online através do live commerce, né? E aí ele trouxe vários dados muito legais e a gente projetou.
né, aqui na tela, enquanto ele falava algumas coisas, e depois na pós-produção a gente editou e colocou full screen esses gráficos e tal. E tinha um dado muito legal que mostrava quanto vendiam os top 10 influenciadores em live commerce na China, a maior influenciadora chinesa que vendeu em 3 horas $500 bilhão, alguma coisa assim, né? E é esse o número, né? E aí eu fiz um corte desse trecho, e aí, depois que lançou o episódio, deu 1 dia ou 2 dias, o Vini Porto, que é diretor de CX do Magalu, que é um amigo nosso, inclusive, ele me manda um print de um WhatsApp interno do Magalu, o Fred encaminhando esse corte. Eu tô com medo do Fred ter uma câmera aqui, ele tá ouvindo a gente. Nossa, ele é muito antenado, Ele tá louco. é conectado, né? Tá louco. Ele foi lá conversar com ele, uma vez ele me chamou, eu fui lá conversar com ele, eu juro pra vocês. Deve conversar alguma coisa, quer saber, uma parceria. Conversei 1 hora com ele, tipo assim, não, ele queria conversar, que nem você falou no café. Que demais, Ele né? me chamou. Aí ele falou, vamos andar aqui no Magalu, eu vou te apresentar os andares. Foi me apresentando os andares. Ele, não foi a secretária, o secretário. Ele foi lá comigo, passou, legal, Paulo, não sei o quê, tá aqui meu zap, etc. Aí você vê como as pessoas, né? A gente às vezes faz uma imagem em relação à projeção que a pessoa tem, e no dia a dia o trato é totalmente diferente do que a gente imagina, né? A gente fica assustado às vezes com as respostas, a velocidade da resposta, né? De alguns deles, né? Você fala, não. Você citou da responsabilidade do que Davi Davi, Vélez. cara. Eu não sabia disso, porque aconteceu isso nesse primeiro, e agora que a gente fez o evento de 10 edições do Like a Boss, eu falei, acho que ia ser difícil, daí eu falei, vou convidar, a gente convidou todo mundo, mesmo sabendo quem não ia. Eu falei, vou mandar e-mail pro Davi Vélez, né? Escrevi o e-mail à meia-noite. É impressionante. Me fala, Davi, vai ter, imagino, sei que... Detalhe, a gente tava junto online, montando a lista. Montando a lista. Aí eu falei, mandei meia-noite 4. Olha, infelizmente não poderia ir, mas eu vou copiar o Ed e a Cristina. Eu mandei o e-mail à meia-noite, ele me respondeu à meia-noite 4. Eu falei assim, tem gente que é mais doente assim, com o e-mail do que o Benchimol também, você lembra? Quando ele manda um e-mail pra ele, pra convidar ele não dá. Mas assim, é tipo 1 minuto de diferença, dá um envio. Impressionante. Falei, não é possível, né, cara? O Davi, cara, não teve uma vez que eu não mandei e-mail pra ele que ele não respondeu com 5 minutos de diferença. Não, é um chatbot. E não tô falando assim do trabalho, porque na hora que quando a gente trabalhava é uma coisa. Tô falando, quando eu saí do Nubank e eu acessei ele, é 5 minutos, é impressionante. E mesmo que seja para falar não para alguma coisa, né? Mas respondem, né? Eu não sei se ele tá errado ou se ele tá certo, sabe? Eu fico até confuso. Eu também. Eu não sou assim. Também eu não sou assim. Eu adoraria ser assim, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu acho que o volume de acesso que a gente começa a ter depois que a gente começa a ter uma certa audiência, ele é exatamente o que o Paulo falou. Eu me questiono muito. Eu falo assim, cara, isso é uma ofensa ao meu trabalho. Como eu resolvo isso? Ofensa no bom sentido, tá, gente? É um ofensor. Tem vindo muita desatenção aqui. Se eu for responder todo mundo, eu vou gastar 2 horas, 3 horas, etc. Eu perguntei para muitos amigos como fazer. Muitos deles falaram assim, pô, eu tenho uma resposta pronta, eu respondo para todo mundo. Isso. Te perguntei. E assim, eu não segui o que me responderam. Assim, eu infelizmente, hoje eu ignoro, assim, porque é muita mensagem. Eu vou te dar uma dica que o meu irmão me ensinou e eu achei que funcionou bem. Me dê. Você vou te colocar como influenciador, né? Nesse papel de influenciador. Então você tá lá no seu Instagram e você recebe aquela mensagem falando, Marcelo, sou seu fã. Isso eu respondo. Você responde? Eu não respondo o LinkedIn. Mas eu quero ver a dica, pelo amor de Deus. Vou chegar. Sou super seu fã. Esse seu episódio foi incrível. E teve um episódio seu que mudou minha vida. Aí vem aquele texto, pá. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E você fala assim, eu até gostaria de responder, mas eu vou ter que escrever tanta coisa que não sei nem por onde começar. Você pega e manda um áudio de 1 minuto respondendo o ponto. Eu não gosto de áudio, odeio receber áudio, mas já me entreguei, mas né? Mas o fã vai gostar. Exato! A pessoa fala assim, não acredito que você me mandou uma mensagem de voz. Sua voz. A sua voz, que é uma coisa importante em podcast, você responde pessoal, é um toque pessoal, você responde a pessoa nas dúvidas que ela tinha e o vínculo fica mais forte. Cara, excelente. Você vai virar um corte isso aqui, hein, cara? Tem um rapaz, eu esqueci o nome dele agora, ele é mega famoso. No marketing digital, que ele faz em vídeo. Mais ainda, ele responde em vídeo. Ele fala assim, essas pessoas que eu respondi em vídeo são meus clientes, lifetime velho, infinito. Isso parece tática do Gary Vee, né? Do Gary Vaynerchuk, total, né? Ele faz muito essas coisas assim, né? Agora, uma coisa que vocês vão ter agora começando a fazer em vídeo é a possibilidade de fazer cortes, né? Que em áudio vocês não faziam. Exato. E isso como canal de aquisição de público que não conhece, como descoberta, vai ampliar bastante, eu acho que a audiência de vocês. Então, Léo, deixa a gente colocar a pergunta para vocês.
mais aí. Então, porque na pré-pauta que a gente queimou, eu não gosto muito de pré-pauta em podcast, porque você queima. E aí depois, na hora O Dan falou de isso pra gravar... gente, o Dan Stubach. É, Falou, né? ó, você viu que eu não cumprimentei vocês ali? Eu fui meio... Porque se eu converso com vocês um pouquinho, Perde eu perco espontaneidade. lá dentro. É. E quando a gente tava na pré-pauta aqui no prédio, você tava falando, ó, essa nossa novidade de estar no vídeo é novo pra gente mesmo, em um canal B2B, um canal nichado, que é difícil, né? No podcast nossos números são bons e no YouTube pequenininhos, que a gente acabou de abrir um canal, o YouTube entrega mal. Então, você já tava começando a dar umas dicas pra gente de como fazer a distribuição, de como nichar, de como usar ads no YouTube. Devo usar ads no episódio grande de 1 hora ou nos cortes? Como que eu targeteio essas pessoas? Porque aí você aproveita... Esse aqui vira um corte Sim. de como promover seu podcast em vídeo no YouTube. Olha Puta, lá. um Inception da porra esse corte. É verdade, meta, né? Não, e o Marcelo pode complementar também, mas assim, como eu faço, né? Então, eu lanço o episódio full, tem os cortes, né? Uma coisa que eu tenho que dar atenção, que eu não tô fazendo, é o corte no TikTok em formato vertical, por conta do algoritmo do TikTok, ele ter muito descoberta, então ele entrega muito conteúdo de forma orgânica para quem quer ver aquele tipo de conteúdo sem ads e nem precisa ser seguidor, né? Então muito mais que em qualquer outra rede social hoje em dia, né? Então corte no TikTok, você fala, puta, eu vou colocar um corte no TikTok do Like a Boss? Tenta, faz um teste e de repente você pode ter uma audiência de descoberta. Daí ele vê um trecho e vai ver o episódio full, né? Essa é uma forma de aquisição, né? Então hoje eu trabalho com uma newsletter, os cortes, episódio full em vídeo e áudio e uso o YouTube Ads. O que eu faço no YouTube Ads? Eu segmento para o público daquele entrevistado ou entrevistada, porque vai ter uma maior aderência àquele conteúdo e o CPV tende a ficar mais barato, o custo por view. Então não é sempre a mesma audiência para todo episódio. Eu que faço o programa. Eu faço uma segmentação para cada episódio, cara. E aí eu consigo controlar um CPV que fica 3, 4 centavos e tudo mais. Nossa, jura? Eu faço uma campanha de 1 semana a partir do lançamento e normalmente hoje uns 2 terços do meu tráfego vem de ads e 1/3 vem de orgânico. Só que depois que acaba a campanha, se o episódio performou bem ou se, enfim, o tema é relevante, tem a cauda longa, né? Que vai gerando views constantes, seja por recomendação ou seja por busca. Quem buscou no Google um tema específico, então por isso que é importante ter os metadados lá, né, no título, ou nas tags, ou na descrição do vídeo, né? E aí com o tempo você vai tendo um efeito cumulativo de inscrito, de views e tudo mais, né? Nossa, aí, uma dica pra... Isso aqui é growth na veia, né, cara? Você falou até do episódio da Gup, que você... A Gup a gente tá fazendo um bom jabá para eles, né? Estamos. Não, te manda a fatura pra Mariana depois. Lá você falou que você pegava a audiência de pessoas de RH. Eu busquei quem fez curso técnico de recursos humanos. Então eu pego desde pessoas que estudaram na faculdade esse tema, pessoas que trabalham nesse mercado, segmentos correlatos, empresas. E aí, se é uma startup, eu coloco então universo de tecnologia, startup e inovação. Às vezes eu coloco o termo venture capital e vejo investidor. Então eu vejo quem são as pessoas interessadas naquele tema específico ou no universo que aquela empresa está inserida. Então às vezes eu faço uma segmentação ou mais de uma segmentação só para o nicho de mercado e outro para o ecossistema em geral, né? E aí eu fico vendo a performance no grupo de anúncio. Eu não vou esperar esse corte sair. Eu vou sair daqui, eu vou mandar um e-mail para a equipe de marketing, performance e growth falando, olha, não segmenta geral o empreendedorismo para o Like a Boss. Segmenta por pessoas da área que a gente envolveu. Isso é uma dica de ouro. Ou você pode fazer 2. Você pode ter um que é genérico e o outro que é do segmento. E aí você deixa salvo aquela segmentação e liga, desliga e faz teste. Agora, o autoral, né? O meu é tudo muito tailor-made, né? Então eu gosto, entendeu? Eu fico lá brincando. É o meu playground isso aqui, sabe? No começo dos podcasts, o Léo e eu trocávamos muito e uma das coisas que a gente seguiu, mas eu segui muito a contragosto, que foi esse lance de dividir o canal de corte com o canal do episódio full. Eu comecei assim no Excepcionais. Porque era a moda que todos os grandes podcasts estão fazendo. Todo mundo fez, né? isso. E a teoria por detrás dessa galera era que o canal de corte em algum momento vai performar absurdamente e ele vai começar a gerar tráfego para o canal principal. A gente que é programador, eu nunca aceitei essa porra. Porque eu falei, cara, Foi no mesmo, não faz o menor sentido esse negócio.
Eu entrei, comecei, vi que não tava fazendo a menor diferença. Eu falei, Bruna, vamos testar diferente. Eu vou jogar todos os conteúdos pro canal principal. E foi melhor. Pra mim foi melhor. Porque eu já tava com uma audiência maior no canal principal, né? E aí eu mudei. Eu matei meu canal de corte e eu publico hoje junto. Você entra no meu canal, tem lá episódios fulls e cortes. Perfeito. Então, um negócio meio contra. Mas vocês estão fazendo isso também. Estamos Começamos, colocando né? no mesmo. Acabamos eu de começar. vi. E vocês colocaram um boost de ads nos seus trailers. Nos trailers. Nos 2 primeiros trailers. Acho que sim. Eu vi. Os 2 primeiros e 2 episódios também. Exato. Eu vi. Agora sim. Eu entrei no canal e dei uma olhada em todos os episódios. Acho que foi até os nos views. episódios mais startupeiros, assim, que foi os que mais... Que acho que a gente foi um teste mesmo bem feito, que foi da Faster, por exemplo, né? Agora, é difícil construir views, audiência inscritos no YouTube, viu? Não é fácil. Assim, é diferente do Google, né? O SEO lá, ele se comporta parecido, mas tem uma diferença de Isso. como fazer as palavras-chave e tal, né? Quando a Tô gente- aprendendo. Quando eu vejo todo mundo que é especialista em YouTube, né? Então, o pessoal de marketing digital que tá no YouTube também e vão dar dica de YouTube, todo mundo fala que como é difícil, né? E que é um trabalho de longo prazo, né? Você vai adquirindo inscrito, audiência, e com o tempo você vai acumulando. Mas ter uma curva exponencial é muito difícil. Não dá pra esperar Agora, muito isso. sim, acho que nós estamos aqui falando sobre como fazer, mas é difícil fazer podcast. Do nível que vocês fazem, assim, é muito difícil, né? Do que a gente faz, assim, de produção e tal. Vocês têm alguma dica de ouro, assim, de produzir, começar? Porque, cara, dá trabalho pra caramba, né? Quer começar, Marcelo? Eu gostei do que você falou, Dantas, começa, né? Começa e faz. Eu acho que o Léo tinha uma abordagem super interessante, que ele pode contar melhor. Ele começou no Instagram, pegava a live do Instagram e dali ele baixava o vídeo e cortava. Eu comecei com áudio, a primeira temporada... Minhas temporadas são anuais, né? Uma temporada, o primeiro ano foi em áudio. Eu comecei áudio ao vivo, montei uma maletinha igual vocês têm. E eu levava para o escritório da pessoa e eu gravava. Durou 3 ou 4 episódios isso, porque daí começou a pandemia. Aí eu fui pro digital. Agora, se você começa a querer imitar alguma coisa, tipo a estrutura que a gente tem hoje... Pô, isso custa dinheiro, é caro, deu um trabalho de Ainda pensar em todos os detalhes, são tantos pequenos detalhes. Pra vocês terem ideia, já teve problema aqui, que a gente teve problema de campo magnético. A gente teve que chamar especialistas para descobrir que o campo magnético interferia No sinal digital. no cabo. Sabe? São tantos detalhes que se você se apega a querer pegar essa câmera, essa lente... essa iluminação, o backdrop com a luz por detrás, etc. Você vai ficar doido. Então eu acho que o processo de ser incremental e ser sustentável, pra mim, é o que mais pega. Se não for sustentável, Exato. se você não conseguir olhar assim no longo prazo, você vai entrar na estatística. E a estatística é que a maioria dos podcasts não passam do episódio, acho que 15, eu já nem me lembro mais o número. Porque... Acho que primeiro é o motivador, né? Por que uma pessoa quer criar um podcast, né? Porque hoje é paleteria mexicana, né? Fazer podcast, né? Então, assim, muita gente quer, né? Mas quer por quê, né? Porque quer audiência, porque quer vender alguma notoriedade, coisa, né? porque quer vender alguma coisa. Eu já vi gente, inclusive, que já visitou aqui a Pod Factory para pesquisar se quer gravar aqui no estúdio e tal, que falou, putz, não, na verdade é uma estratégia de topo de funil, depois para ajudar a vender infoproduto. Eu falei, não faça. Não faça, porque achar que você vai ter topo de funil com podcast só se você for muito mainstream. Exato, demora muito você ter audiência grande. Exato, então não é... Eu também acho ruim não essa é que... ideia. Agora, o podcast, se você tem autoridade, se você domina um segmento, né, e se você gosta de conversar, se você gosta de aprender, você tem paciência, cadência, cria o seu próprio processo, né, confia no tempo, né, para construção de audiência e tudo mais, aí funciona. Ele vai ser mais meio de funil do que topo de funil. E E as pessoas não percebem isso. E outra coisa,
ele funciona como um pilar de um ecossistema de autoridade maior, eu acho. Exatamente. É uma peça, né? Ele é uma peça. Exatamente. Eu vejo muito isso, né? E no meu caso, eu tenho os meus negócios, assim como vocês têm, assim como o Marcelo tem. Eu tenho o podcast, né? E eu tenho outros pilares de produção de conteúdo. Tenho coluna na rádio e por aí vai, né? Então, quando eu vejo o todo, é sinérgico, igual para vocês. O Like a Boss, junto com seus investimentos, junto com as empresas. Tá tudo no mesmo nicho. Né? Acho que para você também, de certa forma, né? Você tá com G4, né? com a Clivo, com Excepcionais. Ele tem aderência em tudo, né? É porque se você pegar o Tim Ferriss, você vai pegar o Flow, o Podpah, não sei o quê, todas essas pessoas vieram de audiências anteriores. Isso. Eles não criaram um podcast e falaram, esse vai ser meu topo do funil. O topo do funil deles era outro. Veio o podcast depois como uma peça, como Ele você colocou. reforça a autoridade, né? E cria tipos de conteúdos mais profundos, que aí eu acho que é muito legal, sabe? E normalmente tem uma tendência a ter sempre aqueles poucos e bons na audiência que acompanham bastante, assim, né? Agora, o Spotify ele começou a testar o formato de vídeo, mas não foi, né? O Joe Rogan foi, a gente tava falando aqui do Joe Rogan no começo, que o contrato dele permaneceu, o contrato de 100 milhões de dólares. Eu achei excepcional a funcionalidade do Spotify, de você estar assistindo o vídeo e aí você fecha o celular, continua tocando, você não perde a continuidade, né? Achei demais. Mas não veio, né? Parece que não veio pro Brasil ainda, né? Eu não vi também. Você viu alguma Eu coisa? não vi também, mas o Spotify tem essa aposta em vídeo há muitos anos, né? Falam, Muitos anos, não, a gente né? vai fazer uma aposta... Os clipes iam ouço tá isso. lá, né? Os clipes, a aposta total, agora é vídeo Não vai, né? Não consigo. Não vai. É. Eu acho que a usabilidade da interface para ver vídeo é ruim. Então você tá... Porque normalmente você tá no Spotify no celular, né? E eu, por exemplo, eu gosto de consumir podcast em vídeo na minha Smart TV. Aliás, no meu Apple TV na TV, né? E eu tô lá, sei lá, em casa, após o terceiro turno, 11 horas da noite, ligo lá, assisto alguma coisa, um corte ou alguma coisa que eu quero ver, numa playlist e tal, e tô lá na TV, né? Pra ver vídeo. Ver vídeo no celular, eu não me sinto confortável. Qual podcast que você gosta Putz, e eu tenho vê? vários, cara. Tem o dia que eu tô vendo desde um mainstream, que é raro, mas eu tô vendo um Flow, um Podpah. Mas eu tenho alguns podcasts específicos que eu gosto. Eu gosto, por exemplo, de alta performance e longevidade e nutrição e exercício. Então eu tenho Huberman Lab, por exemplo, que eu acho muito bom, que você conhece também, né? Tem o do David Sinclair, que é de aumento de longevidade, ou de, sei lá, de esporte, de musculação, eu vejo outro, né? E por aí vai. Então depende do tema. Então, Eu sou de fases, assim. Teve, por exemplo, na época do Nubank, eu escutava muito hipster. Porque era uma galera muito tech, eu tava muito focado no tech, era muito de construção de produto e, puta, eu escutava muito hipster. Mas teve outros momentos que eu tava estudando smart drugs, e aí eu escutava um podcast nesse mundo de smart drugs. Hoje eu confesso que depois que eu mudei um pouco a minha dinâmica de distância assim, e home office, comecei a estudar menos, escutar menos podcast. Hoje eu foco muito no convidado, no assunto, eu quero ver aquilo ali, então eu vou lá. Isso que eu tava pensando, acho que não sei se a gente falou na pré-pauta, ou aqui já tô confuso assim, mas é aquilo, né? Às vezes o consumo do podcast é ligado no convidado, num podcast que você gosta. Às vezes, né? Mas assim, o podcast que eu gosto, que eu admiro, de ser um formato que pra mim engaja muito, já teve gente que falou pra mim, eu não gosto tanto, é o Masters of Scale. Eu acho que o formato dele narrar, que é uma historinha, né? Eu acho interessante, às vezes eu fico confuso, talvez seja o meu inglês que não é tão incrível, mas às vezes eu... É que ele colocou muita propaganda também, né? Tem muita propaganda Virou uma agora. plataforma, né? Virou uma plataforma. Você, Paulo, nunca te perguntei, que podcast que você... eu não tenho mais escutado algum fixo assim, sabe? Mas eu gosto dos de entrevista. Eu tenho ouvido bastante o Mesa pra 4 do Empíricos, acho que eles acertaram com o Dan Stubach lá, que é bem legal aquele podcast, cara. E é um formato, né? De marca, com podcast, com host, né? Se você quer... eu vou dar um podcast que eu ouvi bastante, também já não ouço mais, é época, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tá falando aqui, que é aquele Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. Sabe quem é? Não, nunca vi. Escutem Respondendo em Voz Alta. É assim, eu não sei explicar pra vocês o que é, tá bem?
eu não sei explicar. Não tem nada de empreendedorismo, não tem nada aqui disso. Pra ver o que eu tenho pra indicar. É bem impressionante. Eu também tenho outro pra indicar. Pô, Paulo, não entendi nada. Explica melhor. O que é... Como é que é o nome? Qual que é o formato? Ela fala das coisas do dia a dia É dela. monólogo? É monólogo. Às vezes tem uma entrada ou outra de um ouvinte que manda áudio no Telegram pra ela e ela puxa a pauta dali, fazendo assim... Que demais. É uma viagem que faz sentido. Sabe aquela viagem que faz sentido? Você fala, tem razão. Quanto tempo de episódio, mais ou menos? São curtinhos. São curtos. Ela mudou um pouco o formato, o Spotify bancou o... Legal, né? Bancou... Virou Originals. Isso, virou um Originals que ela fechou 24 episódios com o Spotify e ela fala assim, esse é o episódio 14. Ainda bem que só faltam mais 10 pra eu entregar. Ela demais. é incrível. Acho que a gente comentou aqui do Mano Brown também, um baita podcast. Mano a mano, né? Acertaram ali. E eu tenho outra dica também, que é o Here's the Thing, do Alec Baldwin. Vocês já ouviram esse podcast? Nunca ouvi esse. Cara, é maravilhoso. Ele traz todo mundo, assim, e ele é um ator, né? Conhece bastante da dinâmica das celebridades lá, mas ele traz temas engraçados. Ele trouxe um cara que estudava comida italiana, né? Então, a família da Vanessa, minha esposa, é italiana. E eu contei pra eles por que eles comem massa. E eu ouvi através do Alec Baldwin e o especialista, né? E ninguém sabia, cara, por que eles comem massa, né? Então é um podcast muito legal, cara. Assim, tem uma dinâmica boa, dá pra você fazer uma academia 30, 40 minutos e... Boas dicas. Eu vou lembrar aqui do Tim Ferriss, que é um dos pioneiros também, e aí tem aqui o livro dele, que é compilando várias lições do podcast dele, o Tools of Titans, tem o Tribe of Mentors, que tá lá na estante também, e o que vocês falaram do Masters of Scale, do Reid Hoffman, aqui é o livro dele também, e aí é uma coisa curiosa, né, como que ter um repertório grande pode gerar subprodutos, né, como compilados, né, de lições. E aí, por exemplo, esse livro é legal porque ele não pega só pequenos capítulos com lições com os melhores momentos ou lições dos episódios. Ele resenha, né, uma análise no final de cada capítulo. Tem um quadrinho com uma análise dele pro livro, que não é do podcast. Vocês pensam em fazer algum subproduto de compilados? Eu já pensei em copiar e colar esse livro do Hoffman, exatamente esse formato, não é? Porque a gente transcreve os melhores momentos do podcast, que tem algumas grandes sacadas, e depois a gente pega isso e comenta em cima a nossa experiência, a visão depois de alguns anos. Eu acho que é algo interessante para as pessoas lerem. É aquele famoso mecanismo da internet de reaproveitar o conteúdo em outro formato, mas não ipsis literis, para também, né? Senão vira, né, não faz sentido. Então eu acho isso aí é uma sacada sem dúvida. Genial, não é? Você vê o Tim Ferriss que nasceu dos livros... top seller, New York Times, top seller, foi para podcast Investidor Anjo e volta para jogar pro negócio do livro. Pô, é muito gênio, né? Gênio de conteúdo. E ele é um baita entrevistador também, né? Muito. Esse é o hacker, assim, é cientista também, né? Ele, quando ele fala sobre a arte de fazer perguntas, você vê que ele foi a fundo em entender como se faz perguntas verdadeiramente. Agora, teve um projeto dele que não deu certo de conteúdo. Uma vez ele foi chamado para fazer um programa de vídeo. Uma série. Onde ele decodificava pessoas em algum ramo de especialidade. Então um dia ele foi pro Japão, um dos episódios é ele indo pro Japão, aprendendo a montar cavalo e atirar em arco e flecha. Que era aquilo que ele falava no Forward Week, como ganhava o campeonato do Taekwondo. Isso. Lembra que ele tem aquele... Sempre os hacks dele, né? Ele foi campeão, né? De Kung Fu ou qualquer coisa desse tipo. Que nessa época que ele escreveu esse livro, que ele era só famoso por esse livro, ele era meio... A galera ainda não sabia se ele era fake ou não, Era né? meio charlatão. Era meio assim. charlatão. É verdade. É impressionante que ele saiu... Isso. É impressionante a trajetória dele. É impressionante. Eu acho também. Realmente. E esse programa era legal, mas não virou mainstream. Flopou. Não, se você vê os vídeos do canal do YouTube dele bem antigos, era assim, como descascar ovo em 1 minuto, entendeu? Então era tudo nesses hacks, como se ele estivesse buscando... Life hacks, buscando notoriedade. E até como ele lançou 4 Hour Work Week na Web Summit, alguma coisa assim, ele foi se aproximando dos blogueiros famosos da época, Robert Scoble, Guy Kawasaki. Então ele dava o livro, buscando ser citado no blog deles. Então, e foi 2007 o lançamento do 4 Hour Work Week. Então, antes de social media ser o que é. Eu li esse livro em 2008 e eu fiquei também. encantado. E o que aconteceu de 2008 até aqui? A minha vida é o
80 Hours Work Week. E o do Tim Ferriss, a vida dele é o 120 Hours Work Week. É curioso como o livro dele, pra ele, flopou. Esse cara trabalha de manhã, de tarde, de noite e dorme com smart drugs e não sei o que e tal. Ah, tem a meditação, o estoicismo, etc. A vida dele não é... Ah, não, eu tô lá na praia 4 horas por semana. Ele tá completamente viciado no trabalho. E aí eu vou deixar minha dica de livro que tava no meio da pauta ali, do livro ou podcast. Consumo de conteúdo. Que é A Sociedade do Cansaço, daquele filósofo alemão-coreano que tá na moda, já tem uns 4, 5 anos. Ele é o anti-podcast que a gente faz, falando... Por que você precisa de longevidade? De 90 para esticar para 93 anos, para viver escravo de número, de performance, de ser o melhor empreendedor, de ter mais funcionários e ganhar mais dinheiro? Que vida é essa? Você é escravo de si mesmo? Só estendendo a corrida do hamster. Exato. Você é escravo de si mesmo, você quer estender essa escravidão. Então, eu acho que sabe, é o ponto de vista do Tim Ferriss, que ele queria não ser... O Tim Ferriss queria não ser escravo. Ele queria ser isso. Sim. Ele não é. Não é. Não conseguiu. Se é bom ou se não é, esse julgamento cada um pode fazer. Mas ele não é o 4-Hour Work Week hoje, certo? Não é. Não é. Certamente não é. Vamos fazer uma rodada aqui mais indo pro final. Dicas de conteúdo. O que você está consumindo, Marcelo? Por incrível que pareça, cara, eu sempre vendo umas coisas completamente diferentes, né? Cara, eu tô numa vibe muito de estudar a Bíblia, a religião, essas coisas. A Renata vai puxando essas coisas e eu vou tagging along com ela, assim. Existe um aplicativo que chama-se The Chosen. Alguém já ouviu falar disso? Meu, isso é um dos cases mais fodidos que eu vi recentemente de conteúdo. É um empreendedor e produtor de conteúdo que ele decidiu contar a história da Bíblia de um jeito cinematográfico, numa superprodução e com investimento do público, crowdfunding. Caramba. Ele já fez 2 episódios, é 100% gratuito, ele não pede nem e-mail, ele fala assim, cara, eu não preciso nem do seu e-mail, assiste do jeito que você quiser. Você que entende de produto, Paulo, meu, incrível, simples de usar, ele bota compatibilidade com televisão, etc e tal. E explica de um jeito que engaja. O storytelling é fantástico. Ele já gravou 2 episódios. Ele tem a ambição de gravar 7. Já tá produzindo a 3ª, já levantou dinheiro para isso. E obviamente que ele coloca no aplicativo lá, se você gostou, se você achar que tem valor, doe para ajudar a gente a conseguir gravar os 7. E ele coloca uma barrinha de progresso, assim, que eu achei demais. Ele fala assim, ó, até aqui a gente vai conseguir gravar com o dinheiro que vocês já deram. Para gravar a 5ª, a 6ª e a 7ª ainda falta dinheiro. Então, minha recomendação de conteúdo é muito boa, porque eu nunca tinha parado para estudar profundamente a Bíblia. E ele faz de um jeito muito engajador. Gamificado, inclusive. Quase. Gamificado. Eu vou dar uma dica que eu tô lendo, acho que muita gente já conhece, mas eu tô lendo pela 2ª vez seguida o Almanac do Naval Ravikant. Maravilhoso. Que eu comprei a versão impressa. Puta, é muito legal. É muito bom porque ele divide em 2 capítulos, né? Negócios e autoconhecimento e felicidade. Então, cara, meu, que na minha visão, né? Ele teve um primeiro momento da vida dele de perseguir o sucesso financeiro profissional e indo para o mundo, né, de tech, de venture capital e tudo mais. E ele é um cara muito filósofo e um cara que busca autoconhecimento. Então ele tenta equilibrar esses 2 lados. E o livro dele são 2 metades contando, né, esses 2 temas. Muito bom. Muito bom. Comentário sobre esse livro... ele foi muito criticado porque ele já tinha atingido uma posição como empreendedor de sucesso, investidor de sucesso, e ele quis se posicionar como filósofo. Caramba. Ele hoje é um filósofo, assim, ele é respeitado por isso. Esse livro não foi nem ele que escreveu, foi uma pessoa que juntou os compilados dos textos dele e é gratuito esse livro, inclusive. Pode ser baixado gratuitamente, tem e-book que pode pagar e tem a versão hardcover e paper cover, sei lá. Mas eu comprei em português, inclusive, que vende nas livrarias hoje e é fantástico. Esse livro é demais. Ele é muito bom. O Instagram dele é sensacional, né? @naval. E o Twitter também dele, né? Ele tem umas threads muito bacanas. Tem dica, Dantas? Cara, eu tive um hiato muito grande com leitura, porque eu ficava consumindo muito negócio de
SaaS, métrica, blog, né? E eu me distanciei, tava ouvindo muito podcast, eu retomei, sei lá, uns 1 ano e meio, ler um pouco fora desse mundo de startups, né? Então, acabei lendo bastante coisa de filosofia também. Eu li recentemente o livro do Drauzio Varela, o cara é um cara diferente, o Drauzio Varela, né? Um maratonista com 70 e poucos anos. E esse livro chama Correr. Cara, para quem faz exercício e tem que tomar algumas decisões difíceis sendo empreendedor, tem uma família para cuidar aí e ser maratonista, cara, ele conta os detalhes de como acordar todo dia de manhã e ter uma coisa na cabeça que mexeu bastante comigo, assim, de tipo, cara, você vai fazer, você consegue, sabe? Começa com 10 quilômetros, depois você vai para 21, depois você faz 30, cara, vai estar frio, sua esposa vai estar brigada com você. Então, assim, ele dá alguns detalhes de como médico, ele tem uma visão privilegiada, né? De como você manter uma rotina saudável e como você estender a vida não somente para o trabalho, né? Mas para as coisas que ele faz também, porque ele tem filho, enfim, filhos já criados. Eu gostei bastante, chama Correr. Minha dica é essa aí. Última pergunta, só para fechar, eu tô com uma curiosidade. Que hábito que você tá hoje em dia mais investindo tempo? Assim, hábito de lazer, hobby. Eu voltei também a estudar guitarra, né, recentemente. Eu fiquei longe da guitarra 5 anos. Famosos riffs do seu Dantas. Eu fiquei 5 anos e eu não sei o que aconteceu. Acho que provavelmente foi o trabalho mesmo, a Vind. Mas eu fiquei 5 anos sem tocar numa guitarra, cara. Bizarro isso, né? Eu toquei dos 12 aos, sei lá, dos 30 e poucos, né? E o 100 Riffs foi a volta. Foi a volta. Foi a volta. Aí comecei a estudar de novo, aí comecei a me interessar de novo. Dá pra ver que tá destravando, viu? Tá destravando e tal, né? Então, a cada eu tenho conteúdo. assim, me dedico, sei lá, umas 3 horas por semana. Legal. E é uma coisa que faz eu voltar um pouco no passado, como eu comecei a gostar de alguns discos e tal. Boa. Né? Esse é um assunto legal. E você, Paulo? Eu tenho... É engraçado, né? O trabalho vai engolindo tudo, né? Eu fui perdendo alguns... Não sei se hobbies, ou pelo menos você colocou como hábitos, né? Eu tenho o hábito, desde que eu tive minhas filhas, o hábito do horário de acordar cedo, que antes eu acordava às 11 da manhã e era orgulhoso por isso. Hoje eu falo, nossa, que vergonha, né? Mas porque você estava programando de madrugada, certo? Trabalhando. Madrugada como se isso fosse um grande diferencial, trabalhar até as 3 da manhã, né? Então fazer o café, moer o café é um hábito que eu tenho, de experimentar grãos diferentes. Aliás, o Paulo é um baita... Como é que sommelier chama? de café. Sommelier de café. Eu não consigo pegar, tá? Os aromas e tal, mas eu experimento todos, vou em todas as cafeterias de São Paulo, conheço os baristas, conheço de onde eles compram o grão, onde eles fazem a torrefação, o que são os métodos, conheço um pouco, tá? Pô, então dá dica do que você mais gosta aí pra nós. Hoje em dia eu compro muito grão que tem a torreficação lá do Catarina Coffee, que é o Love and Coffee, que fica lá na Vila Mariana, inclusive. Eu vi um post seu falando o melhor café. Foi isso, recente. Na nossa rua. É um lugar, eles fazem a torrefação e vendem em muitos lugares de São Paulo, e há uns 3 anos pra cá, eles começaram a abrir de sábado e domingo. Numa garagem. Um deles é engenheiro químico, lá da USP, e ele faz as bebidas, faz experimentação e traz dos outros lugares. Então eu acho incrível, sabe? É aquela curiosidade de nerd que vira profissão. Eu acho incrível, eu fico fascinado com isso, né? Então eu acho que esse é um hábito do café. Um pouco de esporte, que na pandemia perdi um pouco. E tenho retornado no videogame e na leitura. Acho que são duas... Mas já tem bastante aí, pô. Tem bastante. Se eu conseguir manter isso, já é bem interessante. E você, Marcelo? Pô, eu tô... a minha empresa é de saúde, né? E então eu tô muito fundo, assim, estudando coisas de medicina, cara. Eu tô muito focado na empresa, né? A gente tá fazendo um trabalho muito importante na saúde, então eu tô num ritmo, numa cadência de gestão muito firme na empresa. Isso está sendo muito bom, recebendo muitos feedbacks positivos. Isso demanda bastante tempo, você precisa estar muito sharp, você precisa ter muito claro do caminho que você está seguindo. Isso está sendo bem bacana, mas ao mesmo tempo tá conversando com os médicos e tá estudando mais sobre o corpo humano, que era o que eu fazia muito no passado, né? Eu sempre estudava muito essas coisas de biohacking. Eu sou muito fuçado dessas coisas, né? E eu comecei a aprender coisas que, quando eu compartilho com os médicos, amplifica. Então, recentemente, existe uma moda dessa galera que toma Vevance, né? Vevance virou a droga do momento para quem quer estar hypado. No mundo, né?
no Que mundo. é tipo Adderall, tipo essas coisas? Ele é muito parecido com o Adderall, mas ele é mais moderno, digamos assim. E aí, eu descobri, através de um médico meu, um suplemento que ele substitui o Vevance. Poucas pessoas conhecem isso. Qual é? Cuidado com as dicas aí. Chama-se NAD e NADH. NAD e NADH. Esse é um suplemento que ele ajuda na comunicação intracelular. Então você melhora o transporte de energia. Então, na nossa clínica da First, é uma empresa da Clivo, nós fazemos NADH intravenoso. É um negócio assim que você sente impressionantemente, assim. O up que você tem é impressionante. E essa é uma substância que eu conhecia pouco. Compartilhei com o meu head médico. Ele começou a estudar profundamente como é que funcionava o NADH. Incorporou na rotina dele. Ele toma todas as semanas intravenoso. Eu tomo oral, ele toma venoso. A gente começou, como a gente hoje trabalha com pacientes oncológicos, paciente oncológico toma Vevance porque você fica muito debilitado da quimioterapia. E aí, tiramos um remédio e começamos a dar o NAD. E a pessoa tem um nível de energia que permite ela viver, porque às vezes ela não consegue ir num supermercado, sabe? Então eu tô nessa rotina de estudar muito, ler estudos científicos e etc. E descobrir essas coisas. E isso mostra o quanto a medicina ainda tem coisas por descobrir, sabe? Esse é um mundo fascinante. Então é isso que eu tenho de hábitos. Quase que eu ia falar... link na descrição do episódio. Depois Vamos criar um produto nosso, né? Opa, eu tô fazendo exercício físico e eu tenho que voltar a tocar mais. Que eu fui intimado no ano passado... Pô, eu nunca nem vi você tocar, Léo. Então, eu fui intimado no ano passado a contribuir com um riff pro 100 Riffs. Só pedi um só. Só que eu sou um pouco perfeccionista, então eu tô treinando assim, tipo, Dream Theater, sabe? Nossa. Assim, rock progressivo, pra fazer o riff, né? Mas vai sair. Legal. A única coisa que eu sabia do Léo é que eu via que ele tinha uma guitarra atrás dos episódios dele. De enfeite. Era isso, eu achava que era só objeto de decoração. Vocês verão. Boa. Pessoal, obrigado, viu? Valeu, foi muito bom. Foi demais. Visita. Obrigado, pessoal. Paulo. Muito bom. Valeu. Obrigado, Show de Marcelo. bola. Bora Vamos nessa. Valeu. Valeu, Bruna. Obrigado também, viu? Valeu, por ajudar Bru. a comandar. Tchau, pessoal. Até o próximo Beijo. episódio.